Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Araújo e sou encarregado de trazer os vídeos aqui do canal para vocês. Antes de mais nada, vou pedindo que deixe o like nesse vídeo. E se ainda não for inscrito, por gentileza, se inscreva. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Palhaço. Ator cômico, em especial de circo ou outros locais artísticos ou público, que usa maquiagem e trajes bizarros, que diverte o público com pantomimas e piadas. Essa é a função dos homens encarregados de fazerem as pessoas rirem, principalmente as crianças. Os palhaços, até os dias atuais, são figuras populares entre adultos e crianças. Porém, suas maquiagens e seus trajes nem sempre causam boa impressão. Há muitas crianças e até mesmo adultos que não se sentem confortáveis na presença de palhaços. Tem medo, pânico. E não tenham dúvida que essa história aumentou ainda mais devido a um determinado homem. Seu nome, John Wayne Gacy, que ficaria conhecido como o Palhaço Assassino. John Wayne Gacy nasceu em Chicago em 17 de março de 1942, sendo o segundo filho e único menino de 3 irmãos, filhos de John Stanley, um mecânico de carros de passeio e veterano da Primeira Guerra Mundial, e sua esposa, Marion Elaine Robson. Enquanto criança, Gacy era bem acima do peso e pouco atlético. Era muito próximo de suas irmãs e de sua mãe, mas tinha um relacionamento difícil com seu pai, um alcoólatra que agredia fisicamente sua esposa e filhos. Ao longo de sua infância, Gacy esforçou-se para fazer seu severo pai orgulhoso dele, mas raramente conseguia sua aprovação. Esse atrito foi uma constante durante sua infância e adolescência. Uma das mais antigas memórias da infância de Gacy era de seu pai surrá-lo com um cinto de couro quando ele tinha 4 anos, por ter desarrumado acidentalmente peças de um motor que seu pai havia montado. Em outra ocasião, seu pai acertou sua cabeça com um cabo de vassoura, deixando-o inconsciente. Seu pai regularmente o depreciava e frequentemente o comparava desfavoravelmente com suas irmãs. Em 1949, o pai de Gacy soube que seu filho e outro menino foram pegos tocando sexualmente uma menina mais jovem. Seu pai chicoteou com um amolador de navalhas como punição. No mesmo ano, Gacy foi molestado sexualmente por um amigo da sua família, um empreiteiro que levava Gacy para passeios em sua caminhonete, e então o tocava inapropriadamente. Gacy jamais disse nada acerca desses incidentes a seu pai e tinha medo que ele o responsabilizasse por eles. Por causa de um problema cardíaco, Gacy foi obrigado a evitar a prática esportiva durante seus anos escolares. Um estudante médio com poucos amigos, ele era um objeto ocasional de bullying por parte das crianças da vizinhança e de seus colegas de escola. Em 1960, aos 18 anos, Gacy passou a envolver-se na política, trabalhando como assistente de fiscal eleitoral para um candidato do Partido Democrata, de sua vizinhança. Tal decisão fez com que ele ganhasse mais críticas de seu pai. Após conseguir comprar o primeiro carro com a ajuda do pai, a quem ele tinha que pagar, e a chave ficava em poder do mesmo, Gacy, ao quitar, conseguiu pegar as chaves. Gacy deixou a casa de seus pais e se dirigiu até Las Vegas, no estado de Nevada, onde ele conseguiu emprego no serviço de ambulâncias, antes de ser transferido para trabalhar como atendente no necrotério de Palmer. Como atendente de necrotério, Gacy dormia em uma cama atrás da sala de embalsamamento. Nesta função, ele observava os agentes funerários embalsamando cadáveres e depois confessou que em uma noite, quando sozinho, entrou no caixão de um falecido adolescente masculino, acariciando e abraçando o cadáver antes de sentir a sensação de choque. Gacy mais tarde afirmaria ter se envolvido em atos de necrofilia e aproximadamente 2 vezes enquanto trabalhava no necrotério de Palmer. Ele se justificaria dizendo que os cadáveres que ele profanou eram apenas coisas mortas, que não diriam nada a ninguém. Pediu para sua mãe e mesmo com todas as exigências, seu pai o aceitou. Voltou para casa. De volta, conseguiu alguns empregos, todos não muito duradouros. Em 1964, uma das empresas que trabalhou o transferiu para Springfield para trabalhar como vendedor.
ele foi promovido a gerente do seu departamento. Em março do mesmo ano, ele ficou noivo de Marlene Myers, uma colega de trabalho, no departamento o qual ele geria. Depois de um namoro de 9 meses, eles se casaram em setembro de 1964. Logo após, seu sogro comprou 3 restaurantes, no estado de Iowa, e Gacy e sua esposa se mudaram para Waterloo, de modo que ele pudesse administrar os restaurantes, ficando acordado que eles se mudariam para a casa dos pais de Marlene, a qual foi desocupada para o casal. No mesmo ano de 1964, Gacy teve sua segunda relação homossexual. De acordo com Gacy, ele consentiu com esse incidente depois de um dos seus colegas da sucursal JC de Springfield embebedá-lo e convidá-lo para passar a noite em seu sofá. O colega então lhe fez sexo oral enquanto ele estava bêbado. Começou a praticar seus primeiros crimes em sua casa, levou o filho de um amigo, enganação e uso de álcool, pagamento de $50, sexo oral. Era o primeiro crime. Ameaçou o jovem se contasse para os pais. O jovem, mais para frente, acabaria contando. Gacy negou tudo, mas teve que passar por alguns exames. O homem estava nervoso, era nítido que tinha culpa no cartório. Gacy convenceu 2 de seus funcionários a espancarem a vítima, pois não queria que o jovem testemunhasse contra no julgamento que se aproximava. Spray de pimenta e uma surra, o jovem escapou, reconheceu o agressor e depois contra. Ao ser preso, o jovem indicou Gacy como mandante. Gacy foi ordenado a fazer uma avaliação psiquiátrica no Hospital Psiquiátrico da Universidade do Estado de Iowa. 2 médicos examinaram Gacy durante um período de 17 dias, antes de concluir que ele tinha transtorno de personalidade dissocial, a qual engloba psicopatia e sociopatia, e que era impossível que ele se beneficiasse de qualquer terapia ou tratamento médico. Seu comportamento provavelmente o colocaria rapidamente em conflito com a sociedade. Os médicos concluíram também que ele era mentalmente competente para ir a julgamento. Pelos crimes que cometeu, Gacy foi sentenciado a 10 anos de prisão na penitenciária estadual de Anamosa. No dia que Gacy foi julgado e condenado, sua esposa pediu divórcio, requisitando a posse da residência do casal, propriedades e a guarda exclusiva de seus filhos e, subsequentemente, o pagamento de pensão alimentícia. O tribunal decidiu a favor de sua esposa. Rapidamente foi considerado um detento modelo, cresceu dentro da prisão, fazendo ações voluntárias e trabalhando na melhoria das condições dos presos. Foi concedida a liberdade condicional a Gacy com 12 meses de supervisão, em 18 de junho de 1970, depois dele cumprir 18 meses dos 10 anos de sua sentença. Gacy estava em Chicago, conseguiu um emprego de cozinheiro. No dia 12 de fevereiro de 1971, Gacy foi acusado de violentar um adolescente. O jovem disse que Gacy o atrairia ao seu carro no terminal de ônibus e o levou à sua casa, onde ele tentara forçar o jovem a fazer sexo com ele. Essa queixa posteriormente foi rejeitada depois do rapaz não comparecer no tribunal. O pai de Gacy já havia morrido, ele morava com a sua mãe. Casou-se novamente em 1º de julho de 1972. Após o seu casamento com Carole Hoff, mudaram-se de casa. Gacy deixou o trabalho de cozinheiro e começou seu próprio negócio, de construção. Gacy era bem visto pelos seus novos vizinhos, cresceu no social e político da cidade. Começou a participar de uma associação e visitava crianças em hospitais. Daí criou o seu próprio personagem. Ele mesmo fez a maquiagem e a roupa. Era um palhaço que alegrava as crianças, tanto nas ruas como nos hospitais. Sua primeira vítima se chamava Timothy McCoy. Isto aconteceu no dia 2 de janeiro de 1972. Ele pegou o rapaz de 16 anos no terminal de ônibus. Gacy trouxe o rapaz que estava a viajar. Disse para o rapaz que poderia passar a noite em sua casa. O tratou bem. Gacy, ao acordar, viu o rapaz à beira da sua cama com a faca na mão. Logo o atacou, o rendendo, o agredindo e o esfaqueando diversas vezes. O que ele não sabia é que o rapaz tinha preparado um café e tinha ido apenas o chamar para tomar café juntos. Subsequentemente, enterrou McCoy sob o assoalho e depois cobriu a cova do jovem rapaz com uma camada de concreto. Daí por diante, ocultamente, Gacy começou a praticar novos assassinatos contra jovens adolescentes. Enganar jovens rapazes de modo a fazê-los a usar algemas tornou-se o típico modus operandi para subjugar suas vítimas. Depois de dopar um jovem com bebidas, drogas ou, geralmente, depois de ganhar sua confiança, Gacy mostraria um par de algemas, ocasionalmente como parte de seus números de palhaço.
as quais ele convenceria a vítima a usar. Com a vítima algemada e incapaz de se libertar, Gacy faria uma declaração com o efeito de: "O truque é, você tem que ter a chave." Antes de proceder ao estupro e torturar seu cativo, ele terminaria com o truque da corda, colocando uma corda no pescoço de sua vítima, amarrando um torniquete improvisado até a vítima ser estrangulada até a morte. A grande maioria dos assassinatos de Gacy foi entre 1976 e 1978. Ao total, foram 33 vítimas. O palhaço assassino subjugou e executou todas. Os últimos assassinatos de Gacy deixaram vestígios e a polícia chegou até ele. Munidos de um mandato de busca e apreensão legítimo, a polícia e os peritos criminais rapidamente se dirigiram à casa de Gacy. Ao chegarem, os agentes descobriram que Gacy havia desligado a bomba de água do porão e o espaço sob o assoalho estava alagado. Para retirar a água, eles simplesmente religaram a bomba e esperaram a água ser drenada. Depois disso, um perito entrou no local, rastejou para as áreas sudoeste e se pôs a cavar. Em minutos, ele havia descoberto carne em decomposição e ossos de um braço humano. O homem imediatamente gritou aos investigadores que eles poderiam acusar Gacy por assassinato. E ainda falara: "Esse lugar está cheio de crianças." Com a descoberta, Gacy foi preso e acabou confessando os crimes. Em 6 de fevereiro de 1980, começou em Chicago o julgamento de Gacy. Foi acusado de 33 assassinatos. Os jurados deliberaram por menos de 2 horas e consideraram Gacy culpado de 33 acusações de homicídio, a quais ele havia sido levado a julgamento. Ele também foi considerado de culpado por abuso sexual e ter tido comportamento indecente com uma criança, ambas as condenações em referência a Robert Pist. O júri deliberou por mais 2 horas antes de retornar com a decisão na fase de sentenciamento do julgamento. Gacy foi condenado à morte por 12 acusações de assassinato, sobre as quais a acusação havia pedido tal pena. A data inicial de execução foi marcada para 2 de junho de 1980. Em maio de 1994, naquela noite, ele rezou com o padre antes de ser escoltado até a câmara de execução, para receber a injeção letal. E este foi o fim de John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Bem, pessoal, eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado da forma como abordei essa história. Deixo claro que faltou várias informações, pois é muito grande a história de John Wayne Gacy. De toda forma, ele foi um homem terrível que existiu, que acabou com várias vidas inocentes. Deixa aí nos comentários, você até hoje. Deixa aí nos comentários, você tem medo de palhaço? Algumas pessoas têm sim.